Queridos, estamos de volta, primeiro episódio Domcast 2023 e hoje com um convidado mais que especial, um amigo, um irmão. Vocês vão se amarrar nesse episódio, eu posso garantir a vocês. Prepara aí, ó, papel, caneta, mas antes de apresentar, antes de dizer um pouquinho sobre ele, quero te fazer um pedido. Não caia o dedo caso você se inscreva no canal, beleza? Se não tiver feito isso ainda. Então se inscreve no canal, ativa aí as notificações. Estou me sentindo até um youtuber. Pois né? é. Ativa aí as notificações. Não cai o dedo não, faz bonito. E agora vamos embora lá. Doutor Alain Zolani, seja muito bem-vindo ao nosso papo. É um cara que eu curto demais, gosto demais. É um prazer tê-lo aqui. Vamos lá, apresente-se aí pra galera. Diz aí quem você é, o que você faz. Depois a gente começa a bater esse papo aqui. Vai, manda. Obrigado, Dom. É sempre uma satisfação, um prazer estar aqui começando o ano, inaugurando esse ano com você aqui no Domcast. Eu sou Alain Zolani, eu sou casado, pai de 3 filhos, sou farmacêutico, trabalho com estética já aproximadamente desde 2012 que eu trabalho com estética, né? Meu primeiro consultório abriu em 2013 e eu trabalho com cosmetologia desde 2007. Eita, é um dinossauro. Tô ficando velho, né? Tô ficando velho, mas a gente vai cuidando aí pra diminuir essa aparência aí de porque não era assim também, né? Não sou só eu não, você não era assim também não, né? Você ficou mais bonito, né? A gente vai evoluindo, né? Vai evoluindo, né? A gente fica pensando assim, né? A gente trabalha com a estética, o cabelo caiu, mas a gente tem que cuidar do restante. O cabelo a gente vai dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho no cabelo aí mais pra frente. Mas a gente vai dar um jeitinho no rosto, cuidando pra camuflar essa idade, né? Legal demais. Eu tive uma coisa, acho que desde muito cedo eu tive muita responsabilidade, então as pessoas sempre achavam que eu era mais velho do que eu era. Isso agora ficou bom, porque agora regulou a idade, entendeu? O que as pessoas pensavam realmente a idade que eu tenho. Não, legal demais. Vale lembrar, porque ele não vai dizer isso, mas eu vou dizer a vocês. Uma referência nacional em harmonização facial, hoje, sem dúvida, um dos melhores. De fato, eu conheço, só que eu já conheço muita gente, já conversei com muita gente. Ele também está nesse mercado aí 500 milhões de anos, como ele bem disse, mas é alguém que é pioneiro, né, nessa história, porque 2012 era outra vibe da harmonização facial. Eu acho que nem tinha esse nome. Já tinha esse nome? Já falava em off? Não falava. Não falava em toxina e preenchimento. Para meado de 2016, que o termo de harmonização facial ele começou a aparecer, né? Porque isso é legal dizer, porque quando você conversa com um profissional da harmonização de hoje e vai perguntar de tempo, a maioria 5 anos, 4, 5 anos, 6 anos, já é um cara que está na trajetória há algum tempo. Então, quando você fala de 10 anos, 12 anos, você fala, opa, é alguém que realmente viveu isso no início e, de fato, muita coisa mudou de lá para cá, né? Bastante coisa. Então, vamos embora conversar sobre uma coisa aqui que muitos têm curiosidade de saber e eu quero começar, vai ser o ponto de partida. Farmacêutico esteta. Gente, essa coisa causa para alguns, no primeiro momento, certa estranheza. Você fala assim, cara, o cara é farmacêutico, aí você imagina logo ele atrás de um balcão, na farmácia, ou dentro de um laboratório, fazendo pesquisa. Como é que foi essa virada de chave de você, como farmacêutico, e já trabalhava com isso antes, virar para estética? Como é que foi isso? É legal, Dom. O que aconteceu? Desde que eu me formei, eu sempre gostei muito da área de cosmético. E aí eu comecei a trabalhar uma farmácia de manipulação, que eu virei sócio depois, e eu trabalhava muito forte com cosmetologia, sempre gostei, tive muita curiosidade. E aí eu fui para Campinas fazer uma pós-graduação em cosmetologia, isso foi em 2009. 2009 eu fui para Campinas fazer uma pós-graduação em cosmetologia, eu já tinha feito uma outra pós-graduação antes em farmácia magistral, né, parte de manipulação, personalização de fórmulas. E eu fui para Campinas e lá conheci um amigo, né, que hoje é meu sócio em São Paulo também. E ele falou assim, cara, por que tu não monta uma clínica de estética? Pô, tu gosta disso? Mesmo que você não possa trabalhar, porque em 2011 ainda não se falava do farmacêutico trabalhando nessa área, 2012 também não. A primeira resolução saiu em 2013, né? Foi quando eu abri o consultório. E quando eu abri o consultório, eu nem trabalhava diretamente com atendimento. Eu trabalhava ali dando um suporte, prescrevendo alguma coisa, ensinando a usar um cosmético. E aí, em 2013, realmente, eu comecei a me interessar pelo atendimento clínico. Né? Então, foi basicamente... A virada de chave foi nessa pós-graduação.
E aí, quando eu fiz essa pós-graduação, comecei e tinha alguns colegas, até o Rafael Ferreira, que também é um dinossauro dentro dessa área, dentro da farmácia estética, e foi meu professor lá. E aí ele falava assim, cara, a gente começou quando era tudo mato, a gente não entendia as coisas de direito e tudo foi começando a caminhar. E foi em 2013, abri o consultório, minha primeira clínica, abri uma clínica até relativamente grande na cidade de Vassouras, a gente tinha 5 salas de atendimento. Eita! Não, eu 2013. abri ousado, né? Abri ousado. 5 salas de atendimento. E, pô, tinha uma farmácia que tinha um faturamento legal e, pô, falei assim, cara, se eu vendo uns pacotinhos, né? Eu pensava assim, se eu vendo uns pacotinhos aí de R$500, 10 sessões, que a gente falava, né, de aparelho daquela época, falei, pô, 10 pacotinhos vai dar 5 mil, não sei o que. Comecei a fazer os cálculos, falei, rapaz, dá, né? Dá. E aí comecei a estudar aquilo. Comecei e não deu, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, não deu, né? Mas aí a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. E quando foi 2015 eu tive num congresso, um dos maiores congressos do setor magistral, né, de farmácia magistral, onde começou a falar um pouco do farmacêutico na estética. Olha só, 2013 a gente teve a primeira resolução, algumas pessoas começaram a trabalhar, eu estava no meio dessas algumas pessoas, e 2015 foi onde começou a se falar mais. E aí, em 2015, uma pessoa me convidou, o doutor Israel, hoje Israel não está nem no Brasil mais, ele me convidou para ir ao Conselho Federal de Farmácia, numa reunião que teria, e me convidou para ingressar ao GT, que é o grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho onde elabora as resoluções do Conselho Federal de Farmácia. E eu, em 2015, fui. Isso foi em novembro de 2015, quando lançou a primeira resolução para farmacêuticos falando de injetáveis. E aí foi todo aquele boom, a galera procurando pós-graduação, todo mundo querendo trabalhar com botox, com preenchimento. E isso já foi em 2015. E aí a gente já trabalhava com isso um pouco antes, né? Injetável mesmo eu comecei em 2015, mas toda a parte anterior a isso, peeling, microagulhamento, a gente já fazia antes. E aí, 2015, teve esse boom. E aí, 2016, março de 2016, eu abri a primeira turma de farmácia estética, de pós-graduação, em farmácia estética no Rio de Janeiro. Legal demais. Não. E aí, sim, consonante às outras no Brasil, né? Eu acho que todas as pós específicas para farmacêuticos, elas abriram na mesma época, março de 2016. Se não me engano, era meu instituto, tinha o Instituto de Cosmetologia do Dr. Lucas Portilho e o pessoal do IBRAS, que eu também fui coordenador, em Curitiba, né? Então foram as primeiras que lançaram no Brasil e a gente teve presença aí em grande parte delas aí. Então não é exagero dizer que de fato você é pioneiro nessa história, né? Dinossauro. Sou um dos pioneiros. Com carinho, mas dinossauro de verdade. Agora me diz uma coisa: diferenciais competitivos para o farmacêutico nesse nicho, nesse setor, quais são? Tudo bem que a gente sabe que é uma área normalmente que atua, né? Médico, dentista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, esteta. Mas além do facial e corporal, o que você acha de diferenciais competitivos que mais você consegue enxergar para o farmacêutico como uma oportunidade de negócio? Eu acho que o farmacêutico hoje, o maior diferencial, que é uma coisa que já é intrínseca nele, ou pelo menos era para ser, é o conhecimento de farmacologia e o conhecimento de cosméticos e nutracêuticos. Isso é algo que já é mais tranquilo aos farmacêuticos. Então, isso tem que ser intrínseco. Isso tem que vir de base. Quando não vem de base, tem recurso para estudar? Sim, como qualquer outro profissional tem. Eu hoje falo o seguinte, Dom, todos os profissionais estão na mesma balança ali, sabe? Médico, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico, enfermeiros, todos esses que podem trabalhar com estética. O que vai garantir é a formação pós a faculdade. Legal. Pós a faculdade. Nenhuma graduação oferece nada relacionado à estética. Nenhuma. Né? Nenhuma. Fisioterapia tem uma cadeira, biomedicina agora está começando a ter uma cadeira, tá como optativa. Então, o que vai diferenciar é o que eu faço pós. Ou o que eu faço até durante a graduação, visando esse fim. Né? E eu acho que hoje, por exemplo, o meu maior diferencial, quando eu comecei, e eu acho que é uma coisa até hoje, é a questão da prescrição. É conhecer, é saber, é fazer uma avaliação do paciente como inteiro e solucionar problemas através da suplementação, através da prescrição de cosméticos. Isso me ajuda em muita coisa. Não é somente preencher, não é somente bioestimular, entender o momento que eu vou fazer isso, entender o que eu posso somar para gerar um resultado melhor, o que eu posso fazer para minimizar uma intercorrência. Então, todos esses pontos que veio na minha formação e principalmente da minha formação magistral, do tempo de farmácia de manipulação. Eu fui sócio de manipulação 2 vezes, né? Então, eu tive 2 farmácias de manipulação.
que, poxa, me deu um know-how, assim, absurdo sobre formulação. E é um mercado ele muda muito, Sim. né? Todo dia tem um lançamento da indústria, alguma novidade nutracêutico, alguma novidade de cosmético. E se não é o segundo, é o terceiro maior mercado mundial, é o mercado de cosmético, né? E eu fiz essa pergunta querendo chegar justamente na questão da prescrição. Isso porque, Alan, quando eu comecei, eu sou neném ainda da harmonização facial, né? Faço isso há 3 anos, não como injetor, mas como alguém que trabalha com marketing para estética. Tive contato lá atrás com profissionais que simplesmente injetavam. E era muito legal, os resultados eram surpreendentes. Quando a gente começou a aprofundar, né, com mais conhecimento nesse negócio, eu comecei a lidar com pessoas como você e outros profissionais farmacêuticos que, por conta da prescrição, eles conseguiam acelerar e melhorar muito os resultados dos procedimentos que eles faziam. Eu falei assim, cara, isso existe. Porque até então não é algo que até mesmo para quem está dentro da harmonização facial é muito comum, não se sabe. Então, hoje, por exemplo, eu tenho turmas de mentoria só com profissionais da estética que fazem harmonização facial. Você fala de prescrição, a galera ainda fala assim, pra quê? Pra que serve? O que é isso? Então, o que você acha que... É claro que é uma pergunta que já sei a resposta, mas prescrição é um grande diferencial competitivo? Tenho certeza. Tenho certeza porque é o seguinte, Dom, injetar, hoje ele já não é mais uma coisa assim, o cara é um bom injetor. Um bom injetor é obrigação do cara ser. Sim. Sabe? É obrigação. Quem quer trabalhar com isso tem que ser um bom injetor. Quantas pessoas a gente forma por mês, Dom? Um montão. Quantas pessoas você acompanha, profissionais que dão cursos, que você acompanha? Imagina, quantas pessoas todos os meses estão por a gente ali passando para entrar nessa área? Quantas pós-graduações tem para pessoas entrar nessa área? Então, é um mercado muito grande. Esse mercado vai saturar? Certeza que ele vai saturar, como qualquer outro mercado. E o que vai fazer a gente permanecer nesse mercado? Esses dias uma pessoa falou para mim assim, Alan, tem um colega meu de bastante tempo, a gente fez um curso de coaching junto, isso tem, sei lá, 5 anos. E a esposa dele veio fazer curso comigo de harmonização facial mês passado. Ele falou assim, cara, eu te conheço há 5 anos. Fora o que você já era antes. E aí você vê que você permanece. Então, existem pessoas que elas dão um boom, elas estão ali e daqui a pouco somem. Isso tanto como professor, como profissional, injetor, como qualquer coisa, Dom. Por quê? Não mantém a constância e não tem os diferenciais competitivos. Há um momento que, tá todo mundo evoluindo pra caramba, cara. Falar de técnica de injeção, eu vou injetar, o outro vai injetar e vai mudar, às vezes, o jeito de segurar na cânula, o jeito de segurar na agulha, a preferência por uma marca de preenchedor ou um tipo de preenchedor. E, no fundo, os resultados são muito próximos. E o que vai garantir? É a individualização do paciente. É o que te torna único. E isso, cara, é lógico, dá para fazer com harmonização? Sim. É o que a gente deve fazer com a harmonização. Eu não posso olhar o seu rosto, olhar o meu rosto e aplicar a mesma quantidade de produto, o mesmo tipo de produto. A gente tem diferenças. Né? Agora, a suplementação é uma coisa, a personalização de cosmético é uma coisa que eu vou olhar para você, cara, eu vou te fidelizar nisso daí. Eu tenho pacientes, eu atendi em Vassouras, minha primeira clínica foi lá e até 2 anos atrás eu ainda atendia lá. Eu tenho pacientes que eu atendo online até hoje por conta de suplementação. Imagino. Pessoas que iam procurar um problema estético, ok, e aí o que eu vou resolver, só que a gente via outros problemas que traziam esse problema estético e com a suplementação a gente melhorava a qualidade de vida da pessoa. Melhorando o sono, melhorando disposição, humor, ajudando no emagrecimento, ajudando no intestino a funcionar. Então, cara, isso faz parte da estética. Isso existe. Tem muita gente que não sabe disso, que acha que é só injetar. E aí, assim, a minha pele e o meu intestino, é uma coisa que eu brinco, cara. Pele e intestino está completamente ligado. Não tem como. A pessoa que não vai ao banheiro direito, ela não vai ter uma pele boa, ela não vai ter um cabelo bom. O ácido hialurônico vai durar menos, o botox vai durar menos. Então, cara, eu tenho que conscientizar os profissionais a fazer dessa forma. Não é uma receita de bolo. O que às vezes a pessoa fala assim, eu faço prescrição. Alan, me passa uma formulação boa para isso. Boa para quem? Sabe, boa para quem? Boa para o Dom? Boa para o Alan? Bom para a Cris? Quais são as individualidades que levam eu a usar esse suplemento em você e o que leva eu usar em outra pessoa algo diferente? É o que a maioria das pessoas não entende. Por mais que elas às vezes busquem a prescrição ela não é individual. É mais ou menos assim, vê uma coisa que dá para prescrever para todo mundo? Tem uma coisa que dá para prescrever para todo mundo? Tem. Mas não é individualização, pô. Entendeu? Vai ser bom? Vai melhorar o resultado? Vai. Mas agora, a partir do momento que eu consigo realmente escutar o meu paciente, né? Eu tenho um médico amigo que ele sempre falava assim, Alan, é o seguinte,
olhos atentos e ouvidos afinados ao paciente. O seu paciente ele vai te falar o que ele precisa. Incrível, verdade. Ele vai te falar. Se você fizer as perguntas certas, se você tiver os seus olhos fitos nele, olhando, sabendo o que olhar, né? Sabendo o que olhar. E aí você vai conseguir gerar um resultado muito melhor. Pois às vezes os ganhos que essa pessoa vai ter é um ganho de saúde, não só de estética, não só de autoestima, mas melhorando uma série de coisas, cara. E a gente fala, por exemplo, a gente estava falando do intestino. Cara, quantas mulheres que são constipadas? Verdade. E às vezes por uma bobeira, por um ajuste até nutricional, que às vezes... Aí entra o nutricionista para fazer isso. Mas um ajuste de uma suplementação que eu posso fazer, do uso de um nutracêutico, do uso de uma fibra, isso melhora a vida da pessoa pra caramba. Legal demais. E escuta uma coisa, quem pode prescrever? Hoje, todos os profissionais da área da estética, seja farmacêutico, biomédico, enfermeiro, dentista, médico, fisioterapeuta, todos eles podem prescrever o que são chamados MIPs, medicamentos isentos de prescrição. O cirurgião dentista ele já pode prescrever qualquer medicamento que seja para finalidade odontológica. Ok? Isso entre alguns quadros, mas assim, finalidade odontológica, hoje pele se enquadra em finalidade odontológica. Então, ele pode prescrever o que seja inerente à pele da face. Ele pode prescrever. Ok? Então, o cirurgião dentista ele pode prescrever qualquer medicamento nesse nível. Já biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, eles podem trabalhar com os medicamentos isentos de prescrição. Alan, cara, é muita coisa. Dom, são muitos medicamentos, são muitos nutracêuticos, são muitas vitaminas, são muitos minerais. E a gente precisa ter um conhecimento muito específico até para fazer... Cara, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Emagrecimento, terapia capilar. Existem um universo muito bem distribuído nessa parte de suplementação, sabe? Muito bom. E existe um curso específico para isso, porque é algo que não sei se é possível, né, fazer parte da grade de cursos livres de harmonização. E a maioria que eu vejo, eu conheço alguns, não aparece isso na grade. Os cursos livres, assim, a carga horária para você ter um mínimo sobre isso é muito grande. Né? Hoje, por exemplo, nos nossos cursos, a gente fala muito de preparo de pele, tá? Que é um ponto disso. A gente fala de preparo de pele dentro dos nossos cursos, como melhorar o uso dos bioestimuladores e tal, mas é um ponto. Hoje, para uma pessoa conhecer muito bem sobre isso, precisa de uma pós-graduação. Sim. Ou de uma dedicação muito grande para estudar isso, tá? Mas eu recomendo aí realmente uma pós-graduação em prescrição, a pessoa sentar, estudar, se dedicar um tempo, porque é um universo, cara. E é um universo que tem que voltar a estudar muita coisa. Eu falo que muita coisa se perde dentro da harmonização facial no momento da avaliação. Sabe, Dom? As pessoas chegam e elas falam assim, eu tenho um problema, eu tenho um bigode chinês. Ok, vou preencher o seu bigode chinês. E ponto. Não quer saber a história da pessoa. O que aconteceu? Teve emagrecimento, é um paciente bariátrico. Cara, o que tem por trás daquele bigode chinês? Ou, eu estou tendo queda de cabelo. Beleza, vou injetar um medicamento e vai melhorar sua queda de cabelo. Será? Por que será que está acontecendo essa queda de cabelo? Minha toxina botulínica não está durando. Por que será que essa toxina botulínica não está durando? Será que é a cepa que eu estou usando? Será que é uma deficiência mineral? Será que o intestino não está funcionando bem? Será que eu estou com uma deficiência em algum hormônio ou produzindo algum hormônio demais que pode alterar isso? Só que para isso exige estudo e raciocínio. E isso é tão engraçado, né? Que quando eu estou ali presente nos cursos, às vezes chega um paciente e fala exatamente isso. A toxina não está durando, está ficando 1 mês, 2 meses. E aí o que eu costumo ouvir é, troca a marca, qual marca você usa? Sem qualquer outra preocupação, talvez muitíssimo mais importante, né? E troca a marca. É essa? Então usa essa, porque pode ser que você já tenha anticorpos para a toxina. Isso existe? Existe. Mas é tão somente essa análise superficial que costuma acontecer. Né? A gente teve um caso até prima da Cris, e ela relatou, né? Ela sempre usava uma marca, e comigo ela também usou essa mesma marca. E durou muito pouco. Muito pouco. Aí eu falei assim, olha, fulana, traz tais exames para mim aqui. E aí quando eu olhei, o zinco, que é um marcador muito importante para toxina, estava no chão. Falei, olha só, vamos fazer essa suplementação tantos meses antes e vamos fazer de novo. Tá aí, tranquilo, né? A última aplicação dela tá durando o que é esperado de durar. Pô, legal demais. Então a gente tem que entender. É só o zinco? Não. Sim. Mas o zinco é um dos principais, né? Um dos principais. E escuta uma coisa, só para fechar esse ciclo do seu início, que é uma curiosidade também de muitos, hoje você é uma referência em harmonização facial. Beleza, uma trajetória incrível de mais de 10 anos. Mas nesse início lá atrás, quando você começou,
Você é de família de médicos, da galera da saúde ou não? Eu Só para saber tenho- essa virada de chave de como foi esse início, com grana, sem grana, como é que foi? O meu pai é professor, minha mãe é professora. Meu pai é professor de química. Na época, meu pai ele era vice-reitor da Universidade de Vassouras. E minha mãe é professora de Estado e também comerciante. Eu tenho 2 tios que são médicos, né, que no início eram muito contra. No início eram muito contra a gente estar trabalhando nessa área. E, cara, o pontapé foi com pouca grana. Eu tinha, sei lá, acho que eu não tinha uns 20 mil guardados. Eu queria saber disso. Eu até coloquei uma pergunta aqui, ó. Você tinha algum tipo de reserva, de emergência, capital de giro inicial para começar um negócio? Porque eu sei que muita gente assiste aqui que está começando na Hoff, na estética, e quer saber como é que é esse início, que às vezes falta uma virada para começar. Então, por isso eu perguntei novamente. Vai. Eu tinha tesão, cara. Às vezes é o que basta. Na verdade, assim, o que aconteceu? Quando eu abri o consultório, minha clínica, eu tinha uma reservinha, devia ser uns 20 mil, era muito pouco, né? E, cara, quando eu comecei a fazer a obra, eu falei, cara, 20 mil não dá pra porcaria nenhuma. E aí compra aparelho, não sei o quê, e tirei empréstimo, atrás de empréstimo, meu pai e minha mãe emprestaram uma grana. E comecei, contratei uma secretária, contratei uma fisioterapeuta para trabalhar para mim. E aí peguei umas outras pessoas terceirizadas para fazer as outras coisas. E o foco da clínica era o quê? Era limpeza de pele, isso que era o foco da clínica no início. Limpeza de pele, aí tinha depilação. Aí tinha uma profissional que trabalhava com os equipamentos, né? Fazer gordura localizada, celulite, flacidez. Era isso o foco da clínica. Peeling, era esse o foco. Então, algo de ticket baixo. A gente tinha um custo ali operacional de R$6.000 para a clínica funcionar. Porra, eu achei assim, cara, R$6.000, o que é R$6.000 para esse mercado, Sim, né? sim. Aí o primeiro mês a gente faturou 2. O segundo mês faturamos 1.000. O terceiro mês faturei 500. E aí começou uma bola de neve louca, né? Empréstimo, aparelho. Eu tinha comprado 20 e poucos mil reais de aparelho no financiamento. Eita. Então, assim, foi uma coisa de louco. Eu cheguei a dever quase R$300.000 ao banco. Isso é bom saber. É bom, eu digo bom saber para a galera entender que de fato não é fácil, mas que existem algumas viradas importantes de chave. Então fala um pouquinho mais sobre isso, vai. E aí, cara, começou a acontecer, né? Aí a clínica falou assim, qual foi meu erro do início? Eu não conhecia sobre o negócio, sabe, Dom? Ótimo. A gente tinha poucas informações sobre o negócio. Não tinha mentores, não tinha pessoas para me ajudar nesse início dessa caminhada. Então, eu olhei e falei assim, cara, os caras que consomem produtos de beleza comigo na farmácia vão ser meus clientes. Tá. Aí, quando eu olhei, eu cheguei a consultar uma franquia na época, e a franquia não se enquadrava para a cidade de Vassouras. Na época, por exemplo, na franquia se cobrava R$180 uma sessão de drenagem linfática. Em Vassouras, R$180 você fazia, às vezes, 6 sessões. Eita. Como é que eu ia colocar? O preço mínimo que a franquia cobrava era R$180. Falei assim, aí eu olhei o modelo de negócio deles, algumas coisas eu gostei e fui adaptar para o meu. E aí uma dificuldade que eu tive foi isso, cara, eu não conseguia numa sessão de massagem lá cobrar menos do que R$50. E tinha lugares que cobravam 20 numa sessão de massagem. Até as pessoas começarem a entender que tinha um diferencial, que tinha um ambiente melhor, que tinha um profissional mais qualificado. Cara, isso foi demorado, não foi um processo simples. Talvez se eu tivesse aberto algo menor, com uma estrutura mais enxuta, teria sido mais rápido. E aí eu comecei a não injetar dinheiro no consultório a partir do segundo ano. Então foram 2 anos injetando dinheiro. Pegava meu cartão de crédito, passava na maquininha, parcelava em 12 vezes, pagava o salário de uma funcionária e uma roda de rato louca. Louca. Vou dizer assim, foi importante demais acontecer. Aprendi pra caramba, corri muito atrás. Durante esse meio caminho, eu trabalhei em UPA. Eu vendi colchão Dura? Nippon Flex, magnético. Cara, era loucura. Eu colchão assim, mas sabe que eu brinco? Que eu falo assim, essa venda de colchão era um colchão que o mais barato custava R$7.000 na época. É colchão que fazia massagem, com magnetoterapia, com um monte de coisa, né? E aí você entrar na casa da pessoa, vender uma coisa que ela já tem com um ticket muito alto. Complicado. Porra, aquilo me tornou um puta de um vendedor, cara. E me ajudou muito a vender, a quebrar esse estereótipo do caro, de estar vendendo uma coisa cara. E dentro da harmonização facial, a gente trabalha isso, cara. Verdade. Eu não tenho como vender uma coisinha, R$1.000. Não, cara, eu vou trabalhar 7, 8, 12, 15, R$20.000. Verdade. E isso tem que ser uma coisa natural para quem trabalha, né? Então, a partir do segundo ano, as coisas começaram a se encaminhar, comecei a tirar 2.000 de lucro, 3.000 de lucro. Apareceu a criolipólise. Quando apareceu a criolipólise, foi uma virada de chave dentro do consultório, porque, cara, se cobrava, sei lá, R$500, R$600. Aí você lotava uma agenda
Pô, dava 6, 7 pessoas. Aí, olha os valores que a gente fala, né, Dom? 6, 7 pessoas, 8 pessoas a R$ 500. Caraca, R$ 4.000 num dia. Aí eu pagava o aluguel da máquina, que dava 1.000, pagava um aplicador, sobrava uns 2.000 para mim, 2.500. Porra, num dia eu falei assim, caraca, maluco, isso dá muito dinheiro. Né? E continua sendo R$ 2.500, continua sendo muito dinheiro num dia, né? Continua sendo muito dinheiro. E aí as coisas começaram, e começou a aplicação de injetáveis. Aí o nível mudou. Começou a entrar dermoterapia, isso em 2016. Começou a entrar dermoterapia, eu tive que mudar minha clínica de lugar. Aí abri a pós-graduação aqui no Rio. Então aí o jogo virou muito. 2016 foi um ponto assim de viragem na minha vida muito grande. Eu ia perguntar isso, sabe? Porque hoje, não falamos sobre isso ainda, mas hoje você faz parte do corpo científico da Renova, por exemplo. Né? Então, quem responde pela parte científica, técnica, isso é muito legal. E se está lá é porque existia uma competência braba para isso. Se eu perguntasse de um marco importante, você acha que foi nessa trajetória para que hoje... 2016 foi um marco muito importante. E até começa a minha história com a Renova também, em 2015 para 2016, cara. É legal a gente falar disso, né? Que meu primeiro pedido na Renova, eu pedi 12 caixas. 12 caixas. E, se não me engano, parcelou em 6 boletos. Eu só consegui pagar o primeiro. Jura? Juro. Aí, quando foi engraçado que a gente encontrou, né? Depois de um tempo, isso já tinha um tempinho, acho que foi 2016, o Ricardo me procurou, quando o Ricardo assumiu aqui no Rio de Janeiro. E aí ele me procurou e falou assim, cara, a gente quer fazer parcerias e tal, não sei o quê. Por que você não compra mais Renova? Eu falei, não compro porque não tem quem me venda. Né? Eu comprava de outra marca na época, e estava ele, o Tony e o Roberto. Sentamos aqui no Vogue mesmo, no Traga, para almoçar. Saí de Vassouras, vim para cá para conversar com eles. Falei assim, a gente quer fazer uma parceria com você, cara. Eu quero estar no seu curso. Quantas caixas de preenchedor você compra mais ou menos por mês? Aí eu enchi a boca e falei, pô, compro umas 6, 7 por mês. Gente, isso é loucura, né? Hoje a gente vê os stories desses dois aqui arrumando aqueles armários lotados de mercadoria. Olha para trás, passa um filme, passa não? Porra. Não tem como não passar. E aí eu falei assim, Ricardo, cara, o negócio é o seguinte, bicho, eu já sujei meu nome na Renova. Aí o Tony falou assim, mas tu pagaste tudo? Eu falei, paguei. E ele fala assim, tu pagaste tudo, filhão? Eu falei, paguei, não devo nada. Não, então tá tudo do zero. Eu falei, maravilha. Aí eles me fizeram um pedido e começaram as coisas a acontecer, sabe? E aí, é legal que você falou, o conceito da harmonização facial, ele começou a mudar nesse tempo. Porque a gente falava assim, olha, eu lembro da primeira turma de pós-graduação que eu dei aula de botox e preenchimento, a gente fazia botox no terço superior e preenchimento de bigode chinês, olheira e boca. Era isso que se falava. Não se falava de queixo, de malar zigomático, não se falava disso no finalzinho de 2016, começou a se falar muito mais isso em 2017. E aí começaram a se falar dessas coisas e tal. Aí os pedidos começaram a evoluir. Uma pessoa que antes comprava 1 ml de preenchedor 2, começou a comprar 3, 5. Então começou a ficar uma coisa... Começou a gente... O bigode chinês, o problema era o bigode chinês. Aí a gente começou a estudar que o problema não era o bigode chinês, que eu tinha que preencher o malar, o zigomático. Então a minha curva de aprendizado dentro... Eu brinco com os alunos e falo assim, cara, na minha época era até um pouco mais fácil que para vocês hoje. Porque hoje o cara tem que saber de tudo. Antigamente eu fui aprender. Primeiro eu aprendi a preencher um bigode chinês, depois eu aprendi a preencher uma olheira. Hoje já não basta, é verdade. Hoje não basta, preencher uma boca. Eu falo que existem os que são os principais. Mas hoje a gente entende que para preencher um bigode chinês eu preciso preencher um zigomático e um malar. Preciso trabalhar um pré-maxila. Então, assim, isso foi gerando, foi o conceito de bioestimulador, ele começou a aparecer no finalzinho de 2015 para 2016 para a gente, né? E aí era tudo muito novo sobre isso, o conceito de fios. Então eu fui aprendendo ao tempo que fui ensinando, que dava aula. Não tinha ninguém para dar aula, cara. Eu imagino. Não tinha ninguém para dar aula. E um que sabia um pouquinho mais estava ali. Vambora, bicho. E sabe o que eu ia perguntar isso? É a próxima pergunta do script aqui, que eu bolo aqui um negócio de vez em quando aqui, mas foge, porque o negócio que vale é o papo aqui. Mas eu coloquei aqui o seguinte, você é um das referências que preparam outros profissionais aí na harmonização facial. Então você ministra aula, palestra, internacionalmente conhecido já, mas bora, teu coração bate mais forte para atuar injetando ali ou para dar aula? Cara, isso, eu sempre brinco nisso, eu gosto muito de atender. Eu acho que sem atender eu não consigo dar aula. Não consigo, é um fato. A gente vê o professor que atende e o professor que é só professor. Isso que eu perguntei. Tem gente que gosta muito de dar aula, mas atende também. Eu gosto muito de atender. Sim. Muito. Mas dar aula, falar, ensinar é uma paixão que assim, eu não consigo... Eu brinco, eu vou diminuir a quantidade de aula. Quando eu vejo, eu estou enfiado em algum outro projeto, estou enfiado em alguma outra... Surgiu até antes para você, até do que eu atuar, provavelmente dito, eu acho, né? Eu atuava bem menos do que dava aula. Então, assim,
E em 2016 e 2017 eu dava praticamente mais aula do que atuava clinicamente. Em 2018 o jogo começou a virar. Comecei a atender bem mais, continuava dando muita aula, mas atendia bem mais. Atendia bem mais, que, assim, lucrativamente atender é melhor. As pessoas acham que não, mas atender é mais lucrativo que dar curso, que dar aula. É muito mais lucrativo. Uma agenda cheia, uma agenda bem trabalhada, você consegue. Né? Então, assim, é lógico que o curso, a gente tem um faturamento alto em 2, 3 dias. Mas as pessoas não enxergam o bastidor desse curso para acontecer. Verdade. De 2, 3 dias, né? Você sabe muito bem disso, né? A gente tem um preparo antes, a Cris está lá, vocês estão lá na parte do marketing. E, cara, exige pelo menos ali uns 15 dias para preparar um curso de 3 dias. As pessoas não enxergam isso. Acham que é aqueles 3 dias e acabou. E tem um paciente que volta, tem um paciente que dá problema, tem um paciente que eu tenho que revisar, tem as coisas, tem um aluno que está pedindo apoio no WhatsApp e a gente dá esse apoio integral para o aluno. A gente está sempre muito com o aluno pós-curso. Porque eu entendo, Dom, que a minha missão de ensinar não acaba ali. É verdade. Ela não acaba ali, sabe? E o aluno, quando ele está de frente com o paciente, sem ter um mentor do lado, ele... Né? E os primeiros passos dele... Ele vai ter mais dúvida, Sim. Sabe? E é legal. Eu não tive esse suporte. Quando acontecia algum problema, eu desesperava. E aí tem o Marcos, que é esse meu sócio em São Paulo, que de vez em quando eu mandava alguma coisa para ele. Marcos, cara, não sei o que ele... Rapaz, nunca vi isso também, não. Vamos ver o que... Faz isso. Me dava uma luz. Hoje a gente troca muito, né? E ele foi para uma outra área, foi para a área de transplante capilar e a parte, né, de atendimento mais de harmonização facial sou eu que faço. E hoje a gente tem um grupo de suporte muito bom para os alunos. E que deixa mais tranquilo, né? Mas sim, a minha maior paixão é dar aula. Eu gosto da aula, eu gosto de ensinar. Legal, Vinícius. Eu gosto de palestrar. Eu tenho tesão por fazer isso, sabe? Não é uma coisa, eu faço por obrigação, faço por dinheiro, faço porque gosto. Muitas vezes fiz até para não ganhar dinheiro, já fiz até perdendo dinheiro, mas fiz. Sabe? Muitas vezes fui palestrar de graça e eu vejo isso, sabe, Dom? Eu vejo as pessoas falando assim, eu vou para lá, ninguém vai pagar, ninguém vai fazer não sei o quê. Cara, você está semeando muita coisa. Não teve um lugar que eu palestrei de graça que não gerou muita coisa para mim. Não teve um lugar, cara, e eu fico muito tranquilo disso. Às vezes eu vou dar aula numa pós-graduação que talvez não seja o melhor salário pelo que a gente já conquistou até hoje, mas um aluno vem dali, um aluno compra um curso online, um aluno faz uma outra coisa. Você fica mais visto. Vou palestrar. Pô, Alan, esse congresso aqui não tem como te pagar não, cara. Beleza, vamos, cara. Mas eu tenho liberdade para pelo menos vender meu produto no final. Eu já sou cara de pau. Eu fui num congresso lá em Brasília ano passado, o cara falou, não tem como pagar não. Eu falei, bicho, mas eu vou meter um QR Code no final ali com o meu curso. Aí ele falou, não, tranquilo. Eu tenho que pagar o dia que eu tô aqui, meu irmão, eu não posso ficar só nisso. Né? E você vê que aquilo reverbera. Às vezes um cara que tá lá com você, daqui a 2 anos, ele tá com você presencialmente. E teve uma jornada que a gente fez no meio da pandemia, com o pessoal da agência Outro Mundo lá, o pessoal que trabalhava bastante tempo também com marketing e tal. Cara, fez um evento enorme. Quanta gente veio fazer curso presencial porque me conheceu ali. E eles reuniram grandes nomes da harmonização facial. E ali, isso que às vezes eu acho que as pessoas, sabem, elas não entendem. E quem está no começo é muito imediatista. Com isso, cara, a gente tem que semear. Né? A fase de semeadura, ela é uma fase constante. Se eu só semeio agora, Dom, eu vou colher no tempo de colheita. Entendo. Mas se eu semeio hoje, se eu semeio amanhã, se eu semeio depois de amanhã, eu vou colher hoje, vou colher amanhã, vou colher depois de amanhã, eu vou continuar colhendo. Então as pessoas às vezes não querem semear e querem colher. Verdade. Ou querem semear num momento e pararem de semear e achar que vai colher para sempre. Pô, isso não existe. Isso é em princípio, né? Para quem semeia, a colheita é certa. No seu tempo. Você tem que regar. É no seu tempo. Você tem que cuidar. Mas esse processo que às vezes as pessoas não querem passar, aqueles que são mais imediatistas, é uma grande pena. É uma pena, porque quem semeia coisas boas e sabe o que está fazendo, a colheita é certa. E Deus é bom, né? Ele olha e sabe quem está fazendo o quê. Ontem eu estava ouvindo, até ontem hoje, estava ouvindo um podcast do Sócios, né? E eles estavam falando sobre a constância, né? E ele falava sobre ganhar dinheiro na internet. Ele falou assim, olha, interessante, quem gosta de viver de internet ganha dinheiro logo com isso. Porque senão daqui a pouco o boleto vai bater e o que você faz no físico vai ser mais importante. Verdade. E aí às vezes você vê um canal, a pessoa que fala bem no YouTube, que faz bem, fala bem nos stories. Se ele não começou a ganhar dinheiro com isso, daqui a pouco o segundo plano
o que ele tinha ali, vai começar a valer mais. E eu brinco que, às vezes, por que alguns profissionais eles não se destacam na harmonização facial ou na estética é pelo seguinte. Tinha uma fábula, Dom, que um sábio, um monge, passava com seu assistente e ele passava em frente a uma fazenda. E via aquela fazenda, tinha uma família e tinha apenas uma vaca. E eles viviam de tudo daquela vaca. Aí um dia um monge, né, o sábio, virou pro assistente e falou assim: empurra aquela vaca do precipício. O cara, a gente vai acabar com a família. Ele empurra a vaca do precipício. Aí ele pegou, ele era o pupilo, né? Ele estava aprendendo com o sábio lá e derrubou a vaca. Aí passaram-se 2 anos em frente àquela fazenda. E viu uma fazenda próspera, com tudo plantando, com um monte de coisa lá. E aí o sábio chegou com o assistente dele lá, com o pupilo, e virou assim: vamos perguntar o que aconteceu. Aí perguntaram o que aconteceu. O que aconteceu? Depois que a vaquinha foi embora, a gente teve que se preocupar como que a gente ia fazer as coisas acontecerem. Falei, caramba, e que lição disso, né? Eu tenho a minha vaquinha, eu tenho o meu salário de um emprego que eu tenho ali, e eu tenho a estética como um segundo plano. Só que o que acontece, cara? Eu tenho lá meu salário de 3, 5 mil reais ali, tá? Vou botar ali. E a estética ainda não está me dando isso. E eu vou sempre priorizar. E aí os alunos falam assim: Alan, qual é o momento de eu largar? Eu falei, cara, a partir do momento que você empatou e isso está frequente, sai. Sem medo de ser feliz. Sai que você vai ter que se virar, cara. Quando eu vendi meu negócio há 2 anos atrás, eu vendi uma escola de pós-graduação com faturamento alto, consolidada. Você acha que foi fácil? Alan, você já tem nome. É mole montar um outro negócio? É mole nada, cara. Nem sempre quem faz uma vez faz 2. Nem sempre. Não é fácil, você constrói um negócio diferente e você sai daquele conforto. Pô, a gente saiu de Vassouras, uma cidade muito tranquila para morar aqui no Rio. Cara, tudo muito diferente. Tudo muito diferente, tudo mais caro. Você tem que... Você está no lugar mais concorrido da América Latina, cara. Você tem ideia que a Barra da Tijuca é o lugar mais concorrido da América Latina? Tem mais de 60 cursos de harmonização facial acontecendo todo mês aqui na Barra da Tijuca. Isso é loucura. É loucura. É muita gente. Olha quantos profissionais se formam. Engraçado, Alan, você falou uma coisa que eu ia puxar. Se eu precisasse dizer qual seria o tema principal desse podcast e fosse usar o seu conhecimento, expertise para isso, seria falar de fato como esse profissional da estética, o que ele precisa fazer para se diferenciar num mercado tão competitivo como esse. Você é a pessoa talvez mais qualificada para falar sobre isso porque viveu momentos diferentes da estética, entende? Então vamos puxar essa pergunta. Você é um desses que formam outros profissionais. Qual que é a maior insegurança dessa galera quando ela sai de um curso livre desse no final de semana, quando ele tem o primeiro contato com isso, se apaixona, mas depois dá uma travada? O que ele sai? Qual é a maior insegurança dele? Vai. Vamos lá, são 3 pontos, tá? Primeiro ponto, não sei planejar, não sei como executar. Muitas das vezes a dúvida o que fazer? Se eu faço um fio, se eu faço um bioestimulador, se eu faço um preenchedor, onde eu preencho, quanto eu preencho. É o primeiro ponto. Segundo ponto, medo de intercorrência. Terceiro ponto, medo de comunicação. Medo de comunicação. E talvez o pior desses pontos é o terceiro, que é o medo de comunicação. Acredito muito nisso, digo isso todos os dias. Até porque é o seguinte, Dom, o medo de comunicação ele é muito imaginário, cara. Olha que loucura, tá conversando aqui eu e você, tem uma câmera gravando. Eu não sei quem vai assistir esse podcast e quando vai assistir. E eu, por muito tempo, eu tinha medo de olhar para uma câmera e conversar com uma câmera, com medo de que as pessoas que eu não tô vendo normalmente é assim, vão falar. Assim, caraca, eu dava palestra para 2.000 pessoas e tava cagando pro que os outros estavam pensando ali embaixo, olhava. E a gente vê a pessoa com cara de bunda, o outro torcendo o nariz, a gente vê tudo, cara, bocejando. E aí tu brinca e tal. Agora aqui a gente não vê. Então, às vezes, a pessoa tem um medo de se comunicar, de se passar de ridículo, de não sei o quê, virou blogueirinho. Cara, quando eu comecei, meus amigos me zoavam o tempo todo, também. Cara. A gente tava brincando aqui antes, né? Virou esteticista. Pô, não sei o quê, agora, não sei o que lá. E lá o Alan, porque às vezes em outro lugar do país o pessoal me chama de Alan. Aí os amigos começavam a falar o Alan. O que é o Alan? Eu falei, depende do horário. Tem hora que é o Alan, tem hora que é o Alan. Gente, vocês não conhecem este rapaz, entendeu? Por trás das câmeras, entendeu? E do microfone. Então, assim, cara, isso é legal, né? Eu brinco que assim, a comunicação ela tem muito disso, né? A quebra do arquétipo, né? E aí vocês me conhecem, às vezes, o pessoal dentro da rede social me vê como um cara sério, um cara sério. Aí quando chega e quebra o arquétipo na brincadeira, eu acho que isso é muito legal. Aí você se depara com o Dr. Alan com um saco de carvão na cabeça, com a cara preta, não é não, Cris? Que aquela cena, aquela foto não sai da minha cabeça. Eu brinco que assim, é trabalho duro
e se divirta duro também, cara. Não tem jeito. A gente trabalha muito e eu falo que os momentos de lazer, eles têm que ser momentos memoráveis também, cara. E eu não tenho reserva para isso também. Você é um desses que se divertem mesmo, fazendo o que faz. E é nítido que quando você faz o que você ama, você consegue ser assim, você consegue se divertir. Agora, só falando um pouquinho sobre o que você disse com relação a essa dificuldade de venda, que é o que eu sempre digo também, por ser também mais a minha praia. Cara, deixa eu dar um recado para você aqui. Eu até olhar para essa câmera aqui. É um crime você decidir, porque é uma decisão, entulhar os seus postos, frustrar os seus planos por causa da opinião alheia. Opinião de quem não tem qualquer carinho, consideração por você, e por conta disso, medo do julgamento, você se impede, né? Se limita e não avança. E deixa de conquistar os seus sonhos, da sua família, dos seus filhos, em função de alguém que nem te conhece, cara. Por que que você não vira essa chave? Então, é desenvolver o poder de uma comunicação, é desenvolver habilidades de venda, de marketing, relacionamento interpessoal. Isso são coisas importantes e decisivas para o seu crescimento. Não só profissionais da estética, mas qualquer um outro. É ou não é verdade? São coisas que não tem pra onde fugir. Não tem jeito, né? E tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, que chama Bem-vindo a 2025, do Guga Stolper. E ele falava muito disso, que os profissionais que vão se dar melhor são aqueles que se comunicam bem. Eu acho. Não tem como, cara. E a gente já teve diversas vezes essa conversa, né? Às vezes, pessoas que estão menos preparadas do que você tecnicamente, elas estão anos-luz à sua frente. Infelizmente. Em vários pontos. Não é nem de se comparar. Eu acho que essa questão de se comparar é muito ruim que a internet traz pra gente. Mas é de observar o que aquele cara tá fazendo, tá? Que não tem tanto conhecimento técnico quanto você, ou aquela menina, aquela mulher não tem tanto conhecimento técnico como você, o que ela faz de melhor do que você que está permitindo ela chegar num lugar que você ainda não chegou? Cara, a gente tem que olhar criticamente a isso. Tem que olhar criticamente a isso. E muitas das vezes você vê o quê? A comunicação. A maioria das vezes, a pessoa se comunica melhor, ou ela se comunica de uma forma mais empática com o público dela. Ela atrai mais desejo das pessoas estarem perto dela, do paciente, do aluno, né? Então, isso tudo, cara, não tem jeito. Não envolve necessariamente ou tão somente conhecimento técnico. Você tocou até no assunto do podcast dos sócios, você vê ali os perines da vida. A Malu, ela funcionou muito mais rápido na internet, pelo perfil dela, do que o próprio Bruno, que é o intelecto em pessoa. Exatamente. Um cara inteligentíssimo. Mas o poder de comunicação dela ali, de empatia com o público, talvez trouxe os primeiros clientes e trouxe isso para a vida deles. E mesmo ele tendo esse conhecimento técnico incrível, né? Citando um exemplo aqui nosso, tá? Uma virada boba. Aí falando até do seu nicho, né? Falando de campanha. As campanhas começaram a performar mais quando a gente usou vídeo da Cris do que meu. Acredito nisso. É óbvio que ela é mais bonita do que você. Exatamente, né, cara. Simples assim. É simples. Inclusive, esse tem ponto... que trazer ela pro próximo episódio pra cá, ó. Vai. Esse ponto é um ponto crucial. E ela se comunicou, as pessoas olham e falam assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero isso para mim. E aí começou a funcionar muito melhor, que a minha comunicação para paciente ela não estava tão boa como a minha comunicação para o aluno. Aí a Cris estava lá poderosa, elegante, arrumada no carro fazendo story. Ele se beneficiou disso, é um relacionamento abusivo de interesse, e começou a fazer procedimentos nela para ficar mais bonita, entendeu? E ele ganhar paciente. Tá vendo? Viu como eu percebi? Mas, Pronto. cara, tem. E aí são viradinhas bobas que às vezes a gente pensa que, cara. Eu gosto muito de testar, sabe? Às vezes eu testo muitas coisas. Tem coisa que dá errado, tem coisa que dá certo. Mas você vai saber se eu estou testando. É verdade. Não tem jeito. Esses dias eu brinquei com a Cris e falei, vou fazer um teste aqui de uma copy. Vou vender só com texto, escrito preto no branco. Vamos ver o que vai dar. Cara, performou, eu falei assim, performou legal. E é cada surpresa que a gente tem. Eu vivo isso todos os dias. E às vezes você faz um vídeo criativo lindo e joga no tráfego, a cor do fundo que faz o resultado mudar. Às vezes você faz material em vídeo para rodar em campanha, aí você contrata um videomaker, ele faz um material de extrema qualidade, e às vezes o que funciona é o cara com o celular na mão, estilo selfie-zona mesmo, fazendo o vídeo assim, entendeu? Então tem algumas surpresas. Não estou dizendo que é isso que funciona, né? Nem sempre, né, Dom? Nem sempre. E é igual assim, não são padrões. Começou a funcionar, por exemplo, hoje funcionou um vídeo da Cris comunicando. Sim. Só que daqui a pouco, cara, esse consumo digital, ele é muito cíclico e muito rápido. E daqui a pouco você, cara, aquilo que comunicava não comunica mais. Quando eu comecei,
Eu brinco, Alan, como é que você encheu sua primeira turma de pós-graduação? Cara, eu enchi a primeira turma de pós-graduação eu fazendo criativo, Dom. Jura? Eu tenho salvo, uma merda, feio pra Quero nem caramba. Depois eu vou te mostrar, isso faz parte de uma história, né? Pra você ver quando a pessoa ela quer fazer, ela faz. Eu entrei no YouTube como fazer flyer Já tinha Canva? no Corel. No Corel. Corel, pô, o computador travava pra caramba, porque não aguentava o Corel. E aí tinha uma funcionária minha, Janaína, que sabia mexer em alguma coisinha. A Janaína me ajudava, a gente ia fazendo os criativos. Jogava em grupo do Facebook, cara. Grupo do Facebook, eu jogava assim, ó, vagas abertas. Falei assim, cara, 5 se inscreveram. E aí pagaram a matrícula. O dinheiro da matrícula eu usei para pagar a primeira prestação do site. E não tinha mais. Gente, que loucura. Não tinha mais. Falei assim, cara, vou ter que dar uma de louco. Aí eu fiz um criativo assim, uma arte com tipo um desenho do Rio de Janeiro, né? Bonita, até que ficou melhorzinha, né? Aí botei assim, turma confirmada, últimas vagas. Chapô, escassez, gatilho mental. Pois é. E na época eu tinha feito um treinamento com o Rodrigo Cardoso. Sou fã dele demais. Ele falava muito disso, né? De lei da escassez e tal. Coloquei aquilo. Aí daqui a pouco o povo começou a me ligar. Eu não sei o que, quero me inscrever e tal. Quantas vagas tem? Eu falei, só tem 3. A menina falou assim, nossa, mas era eu e mais 3 alunas, somos 4, não consegue encaixar. Eu falei, não consigo. Eu falei, cara, por que eu falei? Por que eu falei só 3, cacete? Eu falei, olha só, mas é o seguinte, eu tô com prazo de até amanhã as pessoas depositarem. Se não depositar até amanhã, eu te retorno. Você quer deixar garantida as suas 3? Não, a gente só vai se for as 4. Falei, ai, miséria. Frio na barriga. Falei, tá, não, amanhã, até meio-dia, se não fizer o depósito, eu vou te ligar. Eu falei, frio, né? Aquele meio-dia, liguei pro menino, olha só, não aconteceu o depósito e tal, aconteceu a situação, tal. Não, Alan, a gente vai depositar, depositou. E era todo mundo ligava, ó, tem mais 2, 3 vagas, mais 2, 3 vagas. Meu Deus. Cara, aí quando eu dei a primeira aula para essa turma, falando sobre, né, tinha uma disciplina de gestão e comunicação, então, eu falei disso, eles choravam de rir, que falavam, Alan, eu caí nisso. Você me enganou. Não enganei. Isso é uma ferramenta de venda que é a lei da escassez. E a gente falava de alguns gatilhos, nem se falava em gatilhos mentais naquela época, né, não usava esse termo, mas alguns gatilhos mentais que funcionavam. Eu falei, caraca. E depois eu ri, eu falei assim, Deus é muito bom que me abençoou na minha loucura, que eu não sabia, eu não tinha pisado aonde era o local da aula. Meu Deus. Até um dia antes. Eu fui conhecer o lugar que eu aluguei, que era uma sala de coworking, né? Ela alugava para vários profissionais da área de saúde, a Simone, manda um beijo para ela, grande amiga, que me ajudou muito no início. E aí eu cheguei lá, só que ela tinha me passado o endereço da sala antiga dela, cara. No site, olha só, no site, um dia antes da primeira aula, ainda estava o endereço antigo. A sorte que era na mesma rua. Meu Deus. Só que era a diferença, assim, de, sei lá, 1 quilômetro. Sim. Tu imagina, cara, a pessoa não conhece você, vindo gente de tudo quanto é lugar, o endereço está errado. Credibilidade aí zero. Um dia antes, é porque as pessoas também estavam com muito tesão de começar, de ser os pioneiros naquela área. Aí um dia antes, à noite, eu criei um grupo no WhatsApp. Falei, gente, olha só, teve um conflito no endereço e tal, o endereço é tal. A gente vai estar lá e tal, lá. Aí tinha uma pessoa que eu não conseguia adicionar no WhatsApp, não achava o número dela. Entrei em contato pelo Facebook, consegui ligar, explicar. Mas falei com um por um. Expliquei o que tinha acontecido por telefone, por grupo no WhatsApp e tal. O professor que ia vir dar aula, que foi o Marcos, esse meu sócio, o primeiro professor, o voo dele atrasou. Cara, ele chegou... Era para ele chegar no Rio 7 horas da noite, ele chegou 11. Ele não tinha mandado a apostila para imprimir. E eu ia dar a primeira apostila para os alunos. Eu levei minha impressora. Eu levei a minha impressora para imprimir. Cara, assim, o pessoal chegando e imprimindo a apostila ainda, entregando. Eu falei assim, esse filho da puta vai me matar. Imagina. Desculpa o palavrão. Esse filho da puta vai me matar, porque ele botou 20 slides para uma aula de 10 horas, de 8 horas de aula. Eu falei, cara, ele vai me matar. Eu não vou abrir mais nunca mais a pós-graduação. Aí ele, cara, ele é um showman, ele era speaker de várias marcas, ele pegou, deu uma puta de uma aula, os alunos tudo assim. Tiveram 4 alunos que foram para decidir se iam se matricular, todos se matricularam ali a partir daquele momento. E o ambiente era um lugar legal, tinha um coffee break bacana. E aí foi, eu falei assim, a primeira aula foi, cara. Aí quando postou a primeira foto, grupos grandes de pós-graduação no Brasil me ligaram, Alan, quero fazer pós-graduação. Falei, vocês são muito filha da mãe, que na hora que eu propus abrir com vocês não quiseram. Eu falei, não, agora eu tenho meu instituto. Tá certíssimo. Depois que os resultados aparecem... Agora eu tenho meu instituto e a gente vai seguir aqui sozinho. É a convicção que a gente tem também no momento, né? E aconteceu assim, cara, aí eu imagino, hoje a gente tem mais recursos? Tem.
a gente tem agências de marketing, a gente tem pessoas para ajudar a gente. Às vezes uma pessoa fala assim, Alan, eu não tenho como pagar uma agência de marketing. E você conhece o Canva? Eu digo também. A Cris faz um monte de arte para mim no Canva até hoje, que roda, que performa. Vocês usam Canva, outras agências usam Canva. Cara, estuda um pouquinho. Hoje você tem como comprar um curso online para aprender. Curso online, YouTube e ferramentas gratuitas. Tem gratuitas e outras versões mais pagas, né? Incrível. Você consegue se virar e se virar bem. Fazer conteúdo e material de qualidade, alto nível. Basta querer. E vídeo, né, Dom? Uhum. Hoje a nossa comunicação por vídeo ainda está muito melhor. Você não precisa ter um vídeo brilhante. É igual você falou, às vezes um videozinho explicando ali. Sim. Cara, ontem eu fiz uma bobeira ali no meus stories, peguei uma foto, botei no fundo, explicando um caso, como que teve interação, como pessoas perguntam, como surgem matrículas de uma brincadeirinha dessa. Não é desculpa para você não conseguir gerar conteúdo. A gente estava falando sobre isso aqui, né? Um trabalho como esse, um podcast, por fim, claro, fora receber convidados, interagir com amigos, com parceiro, como ele também é gerar conteúdo para Instagram. Então, um material de 1 hora, 1h30, imagina quantos cortes a gente consegue gerar daqui para trabalhar um conteúdo incrível no Instagram, tanto do lado de cá como do lado aí. Também já falam você, Adam, mas eu não tenho um podcast, uma live, já pensou em fazer? Já pensou em convidar um parceiro para fazer uma live? Ainda que seja cada um lá na sua casa, faz uma live legal e da live saem vários cortes para você trabalhar de conteúdo no seu Instagram? Basta fazer, basta querer. Agora tem que romper essa coisa da barreira do aparecer, porque não tem jeito. Eu tenho dito isso, né? Não basta ser bom, infelizmente. Não. Ser bom é necessário, é premissa, mas não basta só ser bom. Você tem que parecer, tanto quanto você é, ou talvez até mais. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aparecer. Sem isso fica difícil. A gente vê muito isso. Eu brinco e eu tive uma experiência nesse mercado durante a pandemia. Então, a gente se forçou a aparecer, né? A gente teve que aparecer, a gente teve que entrar no mundo online. E foi engraçado que, assim, a gente se mudou para o Rio, a situação deu uma apertada quando a gente se mudou. E foi muito engraçado que, assim, a gente se mudou, foi em novembro, amor? Foi em novembro, né? Novembro. E em janeiro o Joãozinho ficou doente, cara. O Joãozinho ficou doente, teve que ficar internado 5 dias. Eu ficava na frente, a Cris lá dentro do hospital, e eu na frente do hospital falei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E, cara, o que eu vou fazer? Aí eu peguei meu Instagram. Instagram é uma ferramenta, isso não estava na pandemia ainda, né? Instagram é uma ferramenta para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a conversar com meus alunos no Instagram. Eu falei assim, gente, qual a maior dificuldade de vocês hoje? Não sei o que, vou abrir uma caixinha de pergunta aqui, blá, 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 blá. Aí ele pegou assim, medo de intercorrência, medo de intercorrência, medo de intercorrência, medo de intercorrência. Eu falei, opa, medo de intercorrência. Então, olha só, mediante aqui a demanda de vocês, eu resolvi lançar uma mentoria agora sobre intercorrências. É uma mentoria que vai ser 100% online, ela vai custar apenas R$250. Você sabe, se eu sabia fazer alguma coisa, como que eu ia transmitir isso, como que eu ia fazer? Fui estudar, fui procurar. Aí descobri o Zoom, comprei o Zoom, falei, o Zoom dá para transmitir minha tela, tal, beleza. Fiz, cara, pô, se inscreveram acho que 20 ou 30 pessoas, no orgânico, sem tráfego, sem nada. Aí eu sentei, calculei, eu falei, 30 pessoas vezes 250, R$7.500 em 3 horas de aula. Falei, putz, grila, que mercado. Que negócio. Que mercado. Eu lancei uma outra de prescrição, mesma coisa. Passou um tempinho, o que aconteceu? Pandemia. Quase ninguém sabia usar o Zoom. Eu dei mentoria para professor aprender a fazer o negócio ali. Jura? Que legal. Dei mentoria. Isso quando abriu, e assim, a gente estruturou a escola, e já tinha esse know-how para estruturar a escola, porque eu já sabia como fazer aquilo. E a gente dentro da escola tinha um rapaz muito bom, o Carlos, ele é muito bom em engenharia de software, e ele trabalhava tudo com isso. E aí ele criou dentro do Vimeo uma plataforma da escola, e fez um negócio grande. E aí a gente começou a hospedar as coisas ali, e depois comecei a descobrir o Hotmart, as outras plataformas, que até então a gente não falava muito de lançamento, né? Só quem vivia muito nesse mercado que conhecia. E aí você vê que realmente, cara, a necessidade. Eu entendi ali, eu precisava de uma grana, eu precisava de R$5.000 na época, e tinha que pagar aluguel, tinha que pagar plano de saúde, estava completamente apertado no início do ano, que início do ano começa a não ter curso, as coisas são mais devagar de atendimento, então assim, tinha mudado para cá, gastado uma grana, falei assim, cara, eu preciso de R$5.000. E eu consegui até um pouco mais do que esses R$5.000, e aquilo me despertou para uma coisa. Falei assim, e às vezes a gente espera a água bater na bunda para aprender a nadar. É desse jeito. É desse jeito. E a gente tem que entender que existem sempre oportunidades em meio ao caos e a momentos de fragilidade, entendeu? Então, esses momentos, a gente consegue olhar para ele com outros olhos, a gente consegue muito certamente virar algumas chaves que podem ser decisivas para o avançar.
né, em todas as áreas da vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando sobre formação, sobre ensinar, sobre dificuldades do aluno que você forma. Existem erros comuns que normalmente esse cara que sai de um curso livre, ele comete e que talvez trava, paralisa, já que está falando de paralisar, de fragilidade, que trava esse cara e aí ele não avança? O que você costuma ver? Erro de planejamento. Tá? Erro de planejamento, saber o que vender, quando vender para aqueles pacientes. Às vezes sai do curso e ainda não sai tão ciente, né? Por mais que a gente explique, coloque aquilo tudo, são 3 dias, cara. A cabeça do cara fica um nó. Tu acha que ele tem que sair de lá focando numa coisa só? Eu quero me tornar referência, é uma opinião. Uma referência em preenchimento labial. E eu vou fazer boca. O que você acha sobre isso? Eu tenho alguns alunos que me procuram hoje, por exemplo, eu quero aprender só isso. E vão para o meu consultório, pagam uma mentoria VIP para aprender determinada técnica. Tem outros que conseguem, né? Hoje a gente fez um processo que eu julgo diferenciado, porque a gente põe poucos alunos e dá uma experiência um pouco diferente, com maior atenção para os alunos. Eu acho que isso facilita muito o processo de ensino. Tá? Não que turmas grandes não estejam, desde que a turma grande seja estruturada, com grande número de monitores, com professores, né? Nem monitores, professores ali auxiliando, o processo de aprendizagem ele é diferente. O que eu vejo? As pessoas às vezes aprendem a injetar e não por que injetar, onde injetar, como injetar. Você tem que fazer assim, assim, assado. Isso eu acho que é uma questão que sai e se aparece uma vírgula diferente, aquilo às vezes trava o profissional. E quando o cara sai dali, você pode continuar se eu tiver interrompido, mas só para eu lembrar de perguntar. O cara subloca, ele monta uma clínica, o que você julga que o cara está começando, né? Que seria um bom começo? Sim. Eu acho, cara, eu brinco muito com isso. Falo assim, não tem nada que faça mais a gente se mexer do que uma dívida. Então, se você sai de um curso e não compra uma caixa de preenchedor, concordo, você não vai fazer nada. Se você deixar 1 ou 2 semanas, você vai esquecer. Então, tem que sair do curso, cara. Mete um boletão lá e vai correr atrás, filho. Hoje tem muitas empresas que antigamente a gente não tinha essa facilidade. Eu tinha que pagar para usar. Hoje eu uso e pago. Hoje eu tenho um boleto para 30 dias, cara. Então, tem 30 dias para dar um jeito de pagar o primeiro boleto. Muito mais fácil, tá, do que foi lá tempo atrás. Eu vou em curso, às vezes está lá a Renova, que são parceiros, eu falo de um deles porque, né, são parceiros nossos, e aí chega o representante lá, o próprio Ricardo, Vanessa, chega lá e fala assim, cara, vocês podem comprar 10 mil reais de crédito. Cara, que facilidade naquela época que se tinha. 10 mil reais você faz virar e brincando, pelo menos 20, 30 mil reais. Para sua primeira compra, cara, isso é muito legal. Entendeu? É lógico, igual eu falo assim, tem alunos que falam... Com responsabilidade, óbvio, mas... Eu tinha uma aluna que ela deu um depoimento, hoje ela está arrebentando, e ela virou e falou assim, Alan, eu vou sair daqui, eu não consigo cobrar talvez R$1.000, R$1.200, eu vou fazer um lançamento lá para meus amigos mais próximos, vou cobrar como paciente modelo, vou cobrar R$600, meu lucro vai ser muito pequenininho, mas pelo menos eu vou pagar os produtos, vou ter portfólio e as pessoas vão me conhecer. Cara, ela falou assim, Alan, com a quantidade que eu atendi nesse valor, eu consegui pagar o seu curso. Eu oriento da mesma forma. Às vezes a pessoa sai de lá e estrutura uma boa ação de um Beauty Day, de um Beauty Experience, com esse nome ou outro nome, ok? E consegue, às vezes, recuperar o investimento de uma formação incrível, que pode ser uma virada de chave na vida dela. Entende? Isso é muito comum. Agora, escuta uma coisa. O cara se formou, que eu digo, fez um curso seu, no final de semana. Como esse. Saiu de lá seguro, ok. Dicas que você daria para um profissional que quer se diferenciar. E por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente sabe que você falou do mercado do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, isso aqui é uma selva, no bom sentido. Porque eu procuro outra palavra e às vezes eu não encontro. É um mercado que hoje não acredito em saturação, mas está prostituído. Porque é muita gente se formando ao mesmo tempo e aprendendo às vezes da mesma fonte, bebendo da mesma água. E o que faz o cara ser diferente quando ele sai de um curso livre desse, né, de um final de semana? Qual instrução, dica, orientação que você poderia dar para um cara que quer se diferenciar? Investir em comunicação. Aprender a falar. É uma dica que não tem jeito, cara. Não tem jeito. Isso é uma coisa que tem que se comunicar. Tem que falar. É tornar comum. Né? Fazer aquela comunicação, ela incluir. É um ponto, cara. Talvez o principal ponto. Né? Lógico, o continuar do estudo é muito importante. Eu brinco com meus alunos e falo assim, cara, não faz uma formação sem antes ter pago a outra. Sim. Se eu investir hoje num curso de vender água na internet, enquanto eu não vendi água o suficiente para pagar aquele curso,
eu não faço outro. E para vender, tem que saber vender. Eu sempre fiz isso. Olha, Sim. vou fazer um curso de carboxiterapia. Eu tenho que fazer meu curso de carboxiterapia se pagar. Sim. Aí eu posso investir em outro. E eu falo com meus alunos isso. Ah, fez um curso comigo. O meu curso, você ainda não fez pagar? Cara, não faz outro curso, não. Você tem que... Mas Mesmo que seja seu. você tem que fazer isso, não é esperar cair do céu. Eu não vou fazer por você. E Eu tem falo, gente... às vezes as pessoas falam assim, Alan, eu vou sair segura do seu curso? A segurança é mais sobre você do que sobre mim. Sim. Eu vou te dar as ferramentas necessárias para isso. Uhum. Agora, se você vai executar, é outro ponto, Dom. Você falou uma coisa muito importante. é outro Tem gente que ponto, vira cara. rato de curso. Ele faz um curso hoje... E nunca é o suficiente. E nunca é o suficiente. E ele acha que para estar seguro, para começar a ganhar dinheiro, ele tem que fazer o próximo curso. O que, ao meu ver, também é um grande erro. Uhum. Fez um curso, entende como aquilo pode monetizar na vida dele, que ele pode rentabilizar daquilo ali e ganhar dinheiro para que ele se pague. Eu concordo com você plenamente. Para que ele possa fazer um outro curso. Um dia teve um aluno que me procurou, até foi no ano passado. Ele nem tinha começado a pós-graduação. Eu falei assim, cara, não é o momento de você fazer. E eu sou muito disso. Eu acredito, cara, não é o seu momento de fazer Sim. esse curso. Sim. Ele insistiu, eu quero fazer porque eu quero começar aprendendo com você, eu quero começar aprendendo com você. Ah, beleza, vem. Aí ele veio. Aí ele virou para mim e falou assim, Alan, se eu sair daqui aprendendo a aplicar só o Botox, eu tô feliz. Aí eu pensei naquilo que ele falou. Falei assim, cara, se o cara aprendeu em um curso, sei lá, vamos botar até que seja mais caro do que o meu, tá? Vamos botar um curso, um valor hipotético, R$8.000. O cara pagou R$8.000 lá para estar 3 dias comigo e várias técnicas, mas ele aprendeu o Botox 100% bem. Uhum. Se esse cara executa uma ação Você não tem a dúvida. de um Botox Day, ele tira isso em um dia. Não tem dúvida. É o que às vezes falta nos nossos alunos. E às vezes eu estou num curso em que às vezes sempre tem esse aluno, né, que fala assim, mas eu não estou saindo daqui satisfeita porque eu não fiz uma mandíbula. Tem essas coisas? Aí você fala assim, cara, tudo bem, legal aprender, que aprenda mesmo, mas não é a mandíbula muitas vezes que vai sustentar e segurar o faturamento do seu Exatamente. consultório. Então às vezes é focar, mirar em algo que você esteja confortável, goste e consiga absorver o máximo que você pode para gerar resultado, né, financeiro, inclusive depois disso, do que mirar naquilo que você ainda não tem. É mirar Exatamente. naquilo que você tem e potencializar aquilo. Eu falo muito com os alunos assim, é o seguinte, é lindo o full face, Dom. Eu acho lindo. Aí eu pergunto para ele assim, vocês acham bonito full face? Querem aprender full face? Quero. Falei, quantos de vocês conseguem enxergar hoje 5 pacientes que pagariam mais de R$10.000 num procedimento? Aí, cri. Quantos de vocês têm alguns pacientes que pagariam R$3.000 num procedimento? Não, isso aí é mais... então vamos aprender a executar o 3, 5 mil bem executado? Fazer uma mandíbula, gente, gasta muito produto. Lógico, torna-se um procedimento mais caro. Eu não sei porque eu nunca fiz. Nasci assim, Não, né? Cris. Nasci assim, bonito. Se espetar, né? toda a vida. Eu também nunca fiz mandíbula. Se Nunca espetar coloquei... aqui. Nunca coloquei nenhum ml de ácido hialurônico no meu rosto. Isso é tudo... É um cremezinho A gente sabe. que a gente passa, né? Dermocosméticos. Dermocosméticos, Isso, somente A dermocosméticos. gente entende isso. Mas eu penso que para esse aluno, realmente ele traçar ações, ele ter um planejamento sobre isso, né? Eu fiz o curso, e agora? Qual é o meu próximo passo? É fazer mais um curso? Ou meu próximo passo eu fiz esse curso. Pô, eu penso assim, eu tô com um curso em mente para eu fazer. Ele custa Y. Cara, o que eu tenho que fazer para esse curso que custa Y, ele virar 2Y? Então, ele tem que virar 2Y 1 semana, 2 semanas depois. O que é totalmente possível. É, totalmente possível. Eu pego assim, eu tenho a crítica, eu posso usar essa técnica? Posso. Tem a minha mãe, tem não sei quem. Mesmo que não seja paciente, hoje para você é mais fácil você ter um monte de paciente. Mas mesmo quando eu não tinha, eu pegava minha mãe, Nem pegava um sempre teve. paciente, alguém conhecido, e não sei o que, pô, me ajuda aí para fazer uma divulgação, você não precisa pagar nada. Pô, Alan, como é que eu faço não pagar nada no preenchimento? Eu falei, gente, tem hora que a gente vai ter que investir um pouquinho mais. Pô, nunca fiz, tô precisando de portfólio de boca. Quantas vezes, uma vez a gente gravou um monte de aula sobre boca, peguei e cobrei o preço de custo do produto. A pessoa foi lá, sentou, gravou. Vira e mexe, eu faço isso em fevereiro, fazer uma ação de gravação. A mesma coisa, as pessoas vão pagar o preço do produto. Eu filmei, mas eu uso aquilo ali, um monte de vezes. E a mesma coisa a pessoa Conteúdo tá que joga a gente no topo do funil e você fecha negócio também. Sim, Não tem jeito. exatamente. Agora, olha só, de curso, existem formações, eventos, especializações, residências que você considera obrigatórias para uma formação de um profissional bacana? Que dica que você daria? A pessoa fez um curso livre, ok, ele tem aquela instrução ali inicial. O que vem depois disso? Eu penso o seguinte, Dom,
Algumas profissões dependem de pós-graduação, ok? Uhum. Então, faça uma boa pós-graduação, ok? Boa pós-graduação. O que eu julgo uma boa pós-graduação? Que você vai ter o menor número de alunos possíveis nessa pós-graduação, que você vai ter um ensino com um número suficiente de mestres e doutores, não dizendo que mestres e doutores saibam mais do que profissionais especialistas, mas que é uma recomendação por lei, Sim. por normativa do MEC. Hoje, uma pós-graduação ela tem que ter 50% de mestres e doutores. Isso é uma normativa. Então, você pesquise isso na pós-graduação que você vai fazer. Informação importante. Entendeu? Isso é importante, tá? É importante. Tem que ter 50% de mestres e doutores. Então, se não tem, ela não está cumprindo o que o MEC recomenda. E uma quantidade de prática que seja suficiente. Tá? Que seja suficiente. Se não for para fazer isso, faz uma online. E um monte de aluno me procurou. Falei, cara, faz uma online e investe em cursos. Tá? Agora, se você encontrar uma pós-graduação que te oferece uma estrutura que seja a mínima para você sair fazendo, né, as técnicas mínimas, o que as técnicas mínimas? Saber fazer, vou falar da minha área, né, de farmacêutico, biomédico, enfermeiros e afins. Saber fazer uma intradermoterapia bem feita, saber fazer um botox bem feito, um preenchimento básico bem feito, um bioestimulador básico bem feito, um fio básico bem feito. Alan, é igual você falou, isso vai encher meu consultório? Hoje meu consultório não gira mandíbula, Dom. É um ou outro que procura mandíbula. Não tem mandíbula todo mês, um monte de gente fazendo mandíbula. Não tem. Agora, um bigode chinês, boca, olheira, malar, tenho todo mês. Tenho de botox, tem toda hora. Um fiozinho liso, alguma coisa. Tem direto. E às vezes a pessoa fica aquela história, é o fortão que vai me dar muito dinheiro. Nem sempre, cara. Nem sempre. E a gente vai evoluindo nisso. Ninguém paga, por exemplo. Quem não me conhece, tá? Quem não me conhece não tem uma experiência comigo, ou alguém muito forte que chegou e falou assim, olha só, vai fazer o curso do Alan que ele é bom, uma pessoa que não me conhece não vai pagar 6, 7, 8 mil reais para estar comigo. Dificilmente. A jornada de compra é muito maior, a pessoa não conhece, não tem nenhuma consciência sobre você. Por que o seu paciente vai fazer isso com você? Verdade. Sabe? Eu falo assim, a gente tem que ter um procedimento de início de funil. Um procedimentinho de 150 reais para o cara conhecer. Conhecer sua estrutura, se encantar com você. Cheguei, vou vender ali, sei lá, um peeling, um microagulhamento, alguma coisa baratinha. Mas, cara, a minha ideia não é vender aquilo. A minha ideia é encantar ele com aquilo e dali ele afunilar. Concordo, gênero. Tu imagina, é mais fácil eu conquistar um cliente novo ou é mais fácil eu vender de novo para o mesmo cliente? É verdade. O cara já confiou em você um dia, já comprou, tá ali, custo você conhece. Nosso CAC lá, o custo de aquisição do cliente. É muito mais caro você atingir clientes novos do que você fidelizar os seus antigos, ele recomprar de você. Mas é uma dificuldade, infelizmente, que a galera tem porque não tem conhecimento sobre venda. Follow-up, o que é isso? Entendeu? Atendeu o cara uma vez, o Botox venceu e vai ficar vencido. Até que outro profissional, clínica, aborde, ele vai e te deixe, entendeu? Porque você não cuidou dos seus. Teve uma paciente que entrou em contato esse dia, foi até com o meu telefone, não entrou em contato direto com o da clínica. Eu estava lá, falei, eu vou mesmo responder. Aí me passei pela secretária e eu mesmo respondi. Aí fulano, como é que é seu nome, tal. Gostaria de agendar um preenchimento labial, quanto que é? Eu falei, olha, o doutor Alan tem que te avaliar, tal, mas em média tanto. Não, eu quero marcar. Eu só queria ter a média de valores para poder marcar. Eu quero marcar. Tudo bem. Você pode me passar seu e-mail? O que você prefere? Só a última pergunta. Só a última pergunta. Você prefere chá ou café? Gente, isso é legal demais, né? Eu prefiro As pessoas não estão prontas para ouvir, elas não pensam que vão ouvir um negócio desse, entendeu? Você tira a pessoa da... Eu prefiro um chá. Tá ok. Aí, no dia do atendimento, eu falei com a minha secretária. Falei, você vai mandar mensagem para ela. Fala assim, fulano, está confirmado o nosso atendimento, estarei te esperando com um chá aqui, você prefere chá de tal. A menina chegou, estava o chazinho da menina pronta. Eu falei assim, nossa, doutor, eu nunca me senti assim. Gente, um chá de R$2. Isso é legal demais. Um chá de R$2. A Cris brinca de fazer isso o tempo inteiro, né? Do encantamento do cliente. E as pessoas não conseguem entender... Cris, você tem que ir para cada outra vez, tá? Se prepara. Não consegue entender que, às vezes, o raio do chá é aquilo que vai diminuir e muito a ausência nos agendamentos. Né? A pessoa agenda e falta muito. A gente sabe que, naturalmente, quando você não cobra uma consulta antecipada, uma reserva de sinal, às vezes 40%, 50% dos nossos clientes faltam. E por conta de uma estratégia como essa, a gente minimiza muito, entendeu? Essa ausência. E por que não fazem? Pela ausência de conhecimento, de protocolo de encantamento, de venda. O chá, qual música que você prefere? Eu gosto de ouvir tal música. Tá bom. Tem paciente que eu já sei a música que ele gosta de ouvir, quando ele entra no consultório, tá tocando. A pessoa se acalma. É verdade. A pessoa se acalma, cara. Eu brinco assim, qual é a objeção hoje da pessoa fazer harmonização facial? Quais são as maiores objeções? Preço, dor e o medo de como que ela vai ficar. Verdade. São essas três. Verdade. O preço
ele é muito relativo. A dor, eu tenho como tirar o medo da dor do paciente. Uhum. Tem como deixar ele mais confortável. Uhum. Né? São as palavras que eu vou usar. Pô, o cara tomou um chá. Chegou, o ambiente está com um cheiro legal. Chegou, está com a música que ele gosta. São coisas mais familiares Sim. a ele. Então, no momento, a menina falou assim, cara, eu imaginei que eu senti uma dor que eu não senti. Verdade. E aquilo tudo, já é tudo programado, a conversa, o tom de voz que eu vou falar com o paciente. Se um paciente já tem mais medo, não adianta eu falar agitado, eu vou falar mais calmo com ele, olha, respira. E não... Pronto. A Cris brinca que às vezes a pessoa está lá e fala com a voz. Você já viu você com essa voz, parece encantador de serpente. Uma voz sexy, Cris, entendeu? Ele joga charme, ele quer jogar charme. O encantador de serpente. E a pessoa calma mais, fala, não, respira comigo, vai. Conta até 4. Isso, 1, 2. Mas, cara, você traz a pessoa para aquilo ali. E é uma brincadeira, assim, os alunos vinham e falam assim, gente, mas isso é sério. Olha sério? como é que funcionou. Uhum. Então a pessoa calmou, fez o procedimento, estava ali, não sei o que, estava nervosa. A gente tem que trazer a calma para o paciente. Uhum. Cara, aí a pessoa fala assim, eu sempre tive muito medo de fazer, fui em um monte de curso, pô, aqui eu fiquei tranquila porque vocês me tranquilizaram, vocês dizem... Cara, eu tenho que deixar, o paciente sentou ali, eu tenho que atender aquele paciente, dando ele trabalho ou não. Não tem Agora, jeito. como que eu vou fazer para ele me dar menos trabalho quando é um paciente que tem muito medo? Né? Isso também é uma coisa para o cara que está começando. Uhum. Cara, você conseguiu pegar um paciente pitizento, que dá problema, você acalmou ele, ele vai te recomendar para 1 milhão. Uhum. Não é aquela pessoa que vai recomendar para pouco, não. Ele recomenda para todo mundo. Ó, verdade. eu que tenho medo. Ele conseguiu me segurar, né? É verdade. Mas vamos seguir. Mercado saturado, tu acredita? Eu acredito na saturação do mercado, mas para o bom profissional sempre vai ter espaço, Ponto. né, Dom? É isso. É igual eu falo assim, saturação de mercado, ela existe para todo mundo, É cara. natural. É natural. É seleção natural. Uhum. A seleção natural vai acontecer. Mas se você enxergar isso como barreira de entrada única Não, você ali, não- tu não vai fazer nada. nada na vida. Nada na vida, nem área nenhuma, nicho nenhum. Área nenhuma. A área está virgem, tal área está virgem. Está virgem até por um tempo, filhão. Uhum. Daqui a pouco não vai estar mais. E nem sempre quem começa primeiro bebe água fresca. Às vezes bebe água envenenada. É verdade. Porque a pessoa fala assim, Verdade. quem faz primeiro bebe água fresca. Depende. É verdade. E se for uma furada? É verdade. Tal técnica, um monte de técnica nova que aparece daqui a pouco some, Dom. E tá acontecendo de novo aí, ó. Não aparece? Porra, Uhum. não, tem que ser pioneiro. E às vezes a pessoa, não, tem que ser pioneiro em tal técnica. Eu às vezes olho assim, eu vou esperar um pouquinho. Uhum. Opa, é legal, vou me aprofundar. Uhum. Até porque, assim, eu para me desprender, para aprender algo novo, eu tenho que gerar um espaço no meu cérebro, eu tenho que gerar um tempo para estudar sobre aquilo e até para depois replicar. Uhum. Pô, eu vou perder tempo em alguma coisa que eu ainda não tenho certeza? Vamos ver as evidências científicas? Isso é legal? Ou não, isso vai ser modinha. E isso vai ser modinha. A gente consegue enxergar o que vai ser modinha e o que vai ser tendência. O problema é que às vezes a pessoa vai na modinha ali, cara, e toma um tombo. Uhum. Quantos profissionais que lançaram métodos já sumiram do mercado? Verdade. Né? Isso quando não lançam, só repaginam o mundo Só nome e dizem repaginam, né? Só repaginam, né? Você falou de tendência, é uma outra pergunta que eu iria fazer. Você acredita que tem alguma tendência para 2023 agora? Por exemplo, procedimentos corporais. A gente está vendo aí fornecedores lançarem produtos específicos, né, para o corpo agora. Você acha que vai ser uma boa para esse ano? 2023, a pedida para os profissionais que a gente chama da área aesthetics, né? Que são farmacêuticos, biomédicos, farmacêuticos, biomédicos, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, né? Eles vão ser muito procurados para isso. Uhum. Tá? E para a área facial, eu acredito muito no crescimento dos bioestimuladores ainda. Uhum. Eu acho que esse ano, e isso vai ser uma constância, porque as pessoas, aquela face hiperinflada, hiperpreenchida, ela está caindo, né, Verdade. cara? As pessoas estão procurando algo mais natural, Uhum. algo mais sutil, algo que retarde o sinal do envelhecimento. E o corporal, não tem jeito. Esse ano é o ano do corporal. Eu tô com essa visão. Eu tenho escutado isso, né, também. Eu não anuncio o curso de corporal. Você não me viu anunciar. Você anunciei um curso E eu ia te perguntar isso. de corporal. Eu não anunciei. Eu tenho filas, pessoas me esperando. Eu estou terminando, eu estou lutando para terminar o cronograma para lançar o curso de corporal, que tem gente esperando. Eu vou dar um agora em Cuiabá, que a menina ela fez o cronograma para mim lá, fez acontecer. A gente fez um ano passado, quando eu fiz um ano passado lá, os outros aqui no Rio, Alan, e o curso aqui no Rio. Eu falei, gente, eu não tenho data. Eu tenho que criar data para isso. Aí, no nosso cronograma desse ano, a gente já criou os intervalos para acontecer esses cursos corporais também. A gente vai ter que tomar um café, Cris, para conversar sobre esses cursos, entendeu? Tem que ser um almoço. Eu direcionei para ela, porque ela que manda. Não é ele que manda, eu já esperei, eu já deixei hoje para você pagar o almoço já para a gente. Tá certo, pra gente almoço. ficar O almoço tá tranquilo. pago. O almoço está pago. E eu acredito nisso. E facial, muito esses procedimentos. Né? Por exemplo, a gente vê ali, um assunto que foi pauta quente essa semana, na posse, né, do presidente Lula,
E a gente viu lá tanto a Janja quanto a Lu Alckmin. Gente, todo mundo falou E isso no Instagram. quanto as pessoas falavam da Lu Alckmin, que é uma mulher de 70 e poucos anos. 70 e poucos cara, anos. Linda. Linda. Quando eu olhei assim, falei, Lu Alckmin tá uma Eu falei isso com a novinha, minha esposa ontem, conversando com o Carol na cama deitado. Já falei assim, nossa, isso aqui são 70 e poucos anos. Eu não sabia que era isso. Frutos de procedimentos bem feitos, bem executados. E é o que eu vejo no meu consultório, são pessoas procurando isso, sabe? São pessoas procurando detalhes que, assim, ela não tem cara de preenchimento. Ela não tem cara, sabe? Tem gente que olha assim, cara de preenchido, né? Sorrita. Verdade. E aí você viu isso, né? E aproveitando esse ensejo, Dom, né? E o mercado, ele se comporta, ele se reflete muito com as atitudes que tem. E eu vejo muitos alunos, Alan, e agora, com a posse do novo presidente, o que pode mudar? Né? Eu não vou falar de bem, de mal, Sim. não quero me envolver nesse assunto político, mas o que reflete para a gente, né? O que você acha? Você acha das medidas que estão sendo tomadas? O que um profissional hoje ele vai precisar nesse novo modelo de regime político? O que os profissionais vão precisar? Eu estava me perguntando esses dias, né? A gente vai precisar se aperfeiçoar mais. Tanto eu quanto você. O mercado vai ficar um pouco mais competitivo, algumas coisas vão competir mais. Né? Se a gente passa por momentos mais difíceis, né, economicamente, as pessoas vão preferir outras coisas. E quando a gente vive um ciclo, não adianta, isso é um ciclo, cara. Passou um tempo atrás, no governo Dilma, a gente passou um ciclo ruim, que foi um dos ciclos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. E aí, quando a gente vê um ciclo que vai acontecer dessa forma, né, indiferente ao presidente que passe, né, sem defender bandeira política nenhuma, mas a gente tem que se capacitar mais. A gente tem que se capacitar mais, porque o que vai fazer a diferença agora vai ser a capacitação, entregar coisas diferenciadas. Excelente observação. Né? Escuta uma coisa, pra gente fechar, última pergunta do episódio. Principais erros que você acredita ter cometido no ano passado, vamos pegar um tempo mais curto, no ano passado, e que você pretende fazer diferente com novas apostas para 2023? Eu tô falando agora do profissional Alan. Vai. Caraca, do ano passado, essa pergunta foi Ou talvez, boa. beleza, mas se for, mas não foi nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos. Eu só quero dizer recente. Não, vamos pensar assim, vamos pensar no meu negócio novo, meu modelo de negócio novo, os principais erros que eu cometi, que são coisas que a gente tem que alinhar melhor, né? Vamos falar alinhar melhor. Eu acredito que a gente cometi muito erro de comunicação, do Alan, tá? Me comuniquei menos do que eu deveria me comunicar, esse é um ponto, é uma luta constante. É minha, da Cris, a Cris fala e às vezes, não, tô afim hoje de aparecer no Instagram, não. Eu falo bem, eu não tenho problema de falar, mas tem hora que eu não tô com saco. Eu também passo Só que eu tenho que falar assim, cara, eu tenho que ter saco, porque eu dependo disso para viver, eu dependo dessas coisas. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Igual meus alunos, que eu falo assim, cara, você tem que botar a cara no Instagram para vocês venderem procedimento. Eu tenho que botar para vender procedimento, para vender curso, e uma série de coisas. Eu tenho que aparecer. Então, é um ponto. Outro ponto são alianças. A gente ser seletivo nas nossas alianças. A gente falou sobre isso, né? Do último que a gente jantou junto. Ser seletivo nas nossas alianças. Cara, isso é muito importante. A frequência que a gente vibra, cara, a gente tem que estar com pessoas que vibram na mesma frequência. Então, se é uma dica que eu posso dar para os alunos, anotem, gravem, assim, atenção. Cara, não é qualquer pessoa que senta na mesa da tua casa. É um ponto. Outro ponto, analise tudo muito bem. Seja calmo para tomar decisões. Não se baseie em resultados de internet. Não se baseie em resultados de internet. Seja calmo, seja prudente. Não se compare. Não compare com o resultado de outra pessoa. É uma coisa que eu aprendi muito nesses 2 anos, muito sobre alianças, sobre parcerias. E a gente tem que ser muito seletivo, Dom. Muito, muito seletivo. Nem tudo que reluz é ouro. Verdade. Nem toda parceria, nem que seja ruim, tá? Nem que a pessoa seja ruim. Às vezes não tem compatibilidade. Tá? Não tem como misturar. Às vezes é coisa de princípios. Às vezes é coisa de princípios, às vezes é coisa de... Nem só de princípios e valores, mas às vezes é coisa, sei lá... Pô, eu gosto de branco, você gosta de preto. Não vai ter como dar certo, entendeu? Então a gente tem que entender... Pô, e às vezes em linguagens, em conversas, a gente consegue selecionar alguns pontos. Então, assim, é ser seletivo nisso, ser seletivo em parcerias. Eu vejo muitos alunos falando assim, pô, eu fiz uma parceria num consultório e não deu muito certo. Eu falei, cara, como é que foi o tratado do início? Teve ruído no tratado do início? Cara, vai ter problema no final. Verdade. E às vezes é importante você saber como entrar, abrir a porta e fechar essa porta também. Exatamente, também é bem importante. cara. Eu brinco que, assim, eu soube fechar portas na minha vida que eu sei voltar. Sabe? Hoje eu falo assim, cara, se eu precisar de emprego em qualquer lugar do Brasil, eu tenho. Acredito nisso. Eu tenho portas abertas. Eu saí de coordenações de pós-graduação, que eu tive com o dono da pós-graduação que falou assim, pô, queria tanto que você voltasse, Alan. Eu falei assim, olha, doutor,
hoje não faz parte dos meus planos. Mas o que você precisar de ajuda, Legal. eu estou do seu lado. E eu ajudei ele em diversos sentidos. Pô, tal. Cara, vira e mexe. Um dia um funcionário dele me ligou, pô, Alan, não tem quem dar aula, você não está esse final de semana ali? Eu falei, cara, por incrível que pareça, esse eu tô. Vou lá para você. Vou dar aula. Pô, você não consegue pegar? Eu falei, umas 2 no ano eu até pego, mas não posso pegar mais. Até porque quando eu começo a dar aula para outras pessoas, cara, o meu negócio fica longe. Entendeu? Não é vantajoso. Tem a vantagem, eu brinquei com aqueles e falei assim, amor, olha só, às vezes a gente investe XY em tráfego. E às vezes eu não quero dar uma aula na pós-graduação porque me paga pouco. Eu fui dar aula na pós-graduação com 30 alunos, me pagou um valor, eu ganhei o valor da aula, só que de 30 alunos, mais 20 compraram o meu curso online. Falei assim, cara, quanto que é para eu conseguir, quanto que pago num lead de um curso? Verdade. É um lead mais caro. 20 leads aí de um curso, Dom, quanto que a gente pagaria? Ah, R$30? R$30, R$600. Eu recebi, na média de pós-graduação, aí R$2.500 para dar aula para esses alunos. O problema é que você vai pagar R$600 e você não vai trazer 20 leads que vão fechar. Você tem que trazer no topo do funil pelo menos algumas vezes esse número para conseguir chegar nos 20. Para conseguir chegar nos 20. Aí eu fui dar aula, eu ganhei para dar essa aula e conquistei 20 novos clientes. Ok. E eu falei assim, cara, essa matemática começou a fazer sentido. Eu falei assim, cara, já é um público quente. Ele já me ouviu por um negócio que ele pagou, ele vai estar disposto a pagar um pouco mais em alguma outra coisa. Então, é isso também, legal, sabe? É calcular algumas coisinhas ali e vai. Mas eu falaria que para esse ano cuidado com as alianças, seja muito seletivo em alianças, em parcerias e comunicação. Comunicação e vendas. Trabalhar isso. Quando chegaram na pandemia e quando a primeira aula que eu fiz na pandemia, eu fiquei muito preocupado com os alunos. E lógico, a gente se preocupa com os nossos negócios, se preocupa com os negócios dos nossos alunos, por quê? Cara, se meu aluno não ganha dinheiro, eu não ganho dinheiro. Eu tenho que me preocupar em meu aluno ganhar dinheiro. Né? E a gente fez lá meio que uma aula chamava SOS, Estética, eu não lembro o nome, que eu comecei a falar assim, sabe o que me ajudou muito nesse momento? Não foram meus conhecimentos de estética. Não foram. O quê? Foram meus conhecimentos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, conhecimento de vendas, que me ajudaram mais no momento da pandemia do que tudo aquilo que eu conhecia de estética. Tudo que eu conhecia de estética me fez vender. Só que o restante ali, cara, quer dizer, fizeram as pessoas comprar, né? Mas como eu vendi isso, foi o que eu aprendi de outras coisas, cara. Não adianta. E às vezes a pessoa só quer estudar. Eu preciso do curso da fulana lá em São Paulo, que é caríssimo, não sei o que. O que adianta você fazer o curso da fulana, que é caríssimo, se você... Não sabe vender aquilo. Não sabe vender nem aquilo. se vender. Não sei nem se tem paciente para pagar aquilo que... Sabe? Eu preciso fazer o curso do cara que ensina a botar 200 ml no rosto. Você tem paciente para isso? Você sabe vender, você sabe se comportar, você sabe onde buscar esses pacientes. Você tem a inteligência emocional para, na hora que der problema, você sentar e respirar e falar, como eu resolvo? Com esse tipo de paciente, que é um perfil... E como eu resolvo? Porque quando aparece primeira intercorrência do mundo, desespera, né? E a estrutura, e se a gente não estudar... Então, invistam em treinamentos de desenvolvimento humano. Legal demais. Uma excelente... Invista muito nisso. Vai te diferenciar bastante. Até talvez mais do que os próprios conhecimentos técnicos. Se você se entende como pessoa, você vai conseguir entender de pessoas. E a gente trata de pessoas o tempo inteiro. Bom, legal demais, irmão. Top demais o papo com você. Quero te agradecer, dizer que mais uma vez, não esperava diferente. Foi incrível. Alan é um grande amigo, parceiro. Amo a vida dele, a família dele, os filhos dele. Já nos conhecemos há algum tempo. Uma honra. Espero que você tenha gostado, curtido. Se chegou até aqui, toma vergonha. Não se inscreveu ainda? Se inscreve agora. Faça isso. Comenta aí embaixo pra gente interagir, tá bom? Alan, recadinho pra essa câmera aqui, você, ó, pra fazer o desfecho aí pra galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vambora. É importante pro nosso amigo youtuber continuar produzindo conteúdo, né? E é isso aí. Sigam aí, me sigam no Instagram, Alan Isolani. Sigam o nosso amigo Dom, vocês já devem seguir. E continuem nessa caminhada. Um excelente 2023, de muito estudo, de muita perseverança, de muita saúde, de muita paz. Dom, mais uma vez, agradecendo. Valeu, tá? Agradecendo a sua audiência. Com Deus. Vambora, tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, galera. Beijo, beijo. Valeu.